Cara, tá funcionando isso aqui? Acho que tá, né? Sejam bem-vindos a um novo canal de front-end aqui nesse YouTube. Meu nome é Urik, eu tenho 29 anos, eu sou casado, sou pai da Antonella. E, cara, recentemente eu fiz uma postagem no LinkedIn lá pra minha comunidade e perguntei pro pessoal se eles tinham interesse em ouvir uma pessoa com 11 anos de carreira, especificamente em front-end, criando e resolvendo problemas de cores de botão, de funções que não são chamadas e o usuário não consegue abrir o pop-up. E para minha surpresa, cara, a recepção foi muito calorosa. Uma pessoa que, como eu, que não tem rede social direito, tem malemar um Instagram com 10 pessoas lá, eu ultrapassei meio que essa barreira da ansiedade, postei, até no dia eu falei pra minha esposa, falei, cara, vê lá as respostas que eu não tô conseguindo ver por causa da ansiedade. E aí ela veio e falou, não, pô, lê lá, o pessoal tá falando coisa boa e tal. Pô, e cara, muito legal. Muitas pessoas, sabe, super gentis vieram comentar lá. Deu pra perceber que meio que, realmente, apesar, a gente tem muito canal no YouTube que a gente consegue, por exemplo, back-end em português, mobile, mas o front-end parece que tem um pouco de déficit. Você tem grandes empresas fazendo cursos e tal, mas desenvolvedores em si, né, como pessoas únicas, explorando ideias, explorando bibliotecas, enfim, os temas que envolvem nosso mundo, não tem tanto. Então, meio que foi a partir disso que veio essa pergunta, a recepção foi boa, então cá estou eu, né, para começar mais esse projeto aqui com vocês. O intuito, basicamente, é não só abranger... até porque eu recebi algumas mensagens, né? Porque eu deixei em aberto, né? Porque tem gente que não se sente confortável pra postar isso direto lá na caixinha de mensagens do meu post. Então eu deixei a minha DM em aberto. Eu recebi muita mensagem, assim, até de pessoas com menos experiência, com 1, 2, 3 anos de carreira, com um pouco de receio de falar, pô, cara... Até queria pedir pra você falar sobre assunto X, mas talvez seja muito básico e tal, você não queira falar. E o intuito desse canal não é necessariamente, não é porque eu tenho 11 anos de experiência que eu só vou falar de coisas que para pessoas com 11 anos de experiência. Não. Eu quero abranger desde assuntos de se você realmente entende o que é um console log da vida, até coisas mais complexas como arquiteturas, front-end, micro front-ends, explorar isso com exemplos, explorar isso com discussões mesmo. Então, não só a parte hard skill, mas também soft skills. E aí, depois, se for o caso, se vocês quiserem mesmo, meus inputs em relação às notícias que saem, exemplo... Pô, acabamos de virar o Next para a versão 15. Pô, vocês têm interesse em ouvir meus comentários sobre as mudanças, esse tipo de coisa. Então, meio que sentir também o feedback da comunidade front-end, o que eles gostariam que eu falasse, explorasse também. Fora isso, as minhas coisas pessoais, né? Depois eu vou me aprofundar um pouco mais ainda nesse vídeo, mas eu vim de agência de design, comecei minha carreira lá. Então eu gosto muito de CSS, gosto muito de brincar com animações, seja 3D, em browser mesmo, seja animação com CSS. Então acho que é um mundo legal a se explorar também, e não só esse negócio mais corezão que existe hoje em dia em cima, muito, muito pesado em JavaScript. Então, meio que eu quero explorar todos esses âmbitos. Então, não se sinta coado. Eu quero explorar desde as pequenas coisas até os contextos maiores, assim, os assuntos maiores. Justamente porque eu quero entender como que tá também essa comunidade, sabe? Quero voltar a fazer parte mesmo mais ativa dela, como eu já fui, pelo menos na minha bolha. Por onde eu passei. Então acho que é basicamente isso, assim, de introdução. Bom, então meio que explorando esses 11 anos aí, eu comecei lá para 2013, a minha carreira mesmo. E essa carreira só se iniciou por conta de indicação de 2 professores que eu tive na faculdade. Eu fui aluno da FATEC, né, do estado de São Paulo, e acabou que, apesar de eu não ter sido os melhores dos alunos no colegial, na faculdade eu dei meio que uma virada de chave. Então, acabou que eu comecei a estudar muito, cara. Peguei principalmente as primeiras matérias, assim, cara, fui muito bem.
Tive notas muito altas e, por consequência, isso me rendeu uma monitoria de matemática e algoritmos. Então, não sei se todo mundo tem o conhecimento do que é uma monitoria e nem sei se esse é um nome meio que padronizado, mas é meio que eu era tipo um professor auxiliar em tempo vago. Então, quando eu terminava minhas aulas, eu ajudava os outros alunos em relação a matemática e algoritmos. Foi inclusive onde eu ajudei minha esposa também, que também fazia essa mesma faculdade na época. Então a gente se conhece já há bastante tempo. Meio que nem eu falei, né? Essa virada de chave que eu dei na minha vida me rendeu essas duas indicações. E fui trabalhar. O nome da empresa era Kodami. Hoje ela não existe mais. Mas eu devo muita coisa ao dono que trabalhava lá. Era uma empresa super pequena. Era o dono, eu trabalhando como front-end e mais um colega de back-end. E o que foi interessante? Eu fui o primeiro contratado dessa empresa e eu não tinha muito essa distinção, o que era na minha cabeça. Tipo, eu não tinha esse conhecimento do que era o front-end, do que era o back-end. E meio que ele deu uma de Morpheus pra cima de mim e, tipo, falou, cara, e aí, você quer fazer front-end ou back-end? Eu preciso dos dois. Aí eu olhei pra ele e, rolou um feno na minha cabeça, porque eu não sabia o que era. Aí a minha vergonha de estar lá, de estar pra ser contratado e falar assim, cara, o que é isso? O que tu tá falando? E aí eu fiquei com muita vergonha. Cara, provavelmente vocês vão olhar e falar assim, cara, como tu ficou com vergonha? Mas E falei front-end. Calhou que por muita sorte era o que eu queria. Eu só não sabia do rótulo. Então... Então eu comecei a trabalhar com o que eu queria, cara. Era HTMLzinho, CSSzinho, JavaScript. Cara, nossa, gostei muito, muito, assim, de... Hoje, olhando pra trás, refletindo, fora ser um momento engraçado da minha vida, foi de muita sorte, cara. Porque talvez eu tivesse começado a trabalhar com PHPzão, WordPress, na época. A gente fazia templates pra WordPress em diferentes clientes. Pegamos até alguns clientes grandes na época. De Portugal, empresas grandes e tal, e a gente fazia esses templates customizados. Os meninos assim, né? O meu colega back-end e o meu chefe que fazia os dois lados, ele, na época, inclusive, um parênteses, né? Ele nem falava full stack, ele falava, eu faço front e faço back, assim, não se denominava full stack, esse é o meu ponto. Então, meio que, cara, eu aprendi muito lá. Muito, muito, assim. Foi algo muito, muito especial lá. Tenho contato com esse cara, com esse chefe até hoje. Muito gente fina. Sempre que a gente se tromba, cara, vem as lembranças, a gente vai conversando e tal. Então foi um período bem massa da Kodami. Eu fiquei um ano e um mês, mais ou menos, na Kodami. E fui pra Album. Eu recebi uma proposta lá de trabalho que fazia sentido pra mim na época. Então meio que eu juntei a minha trouxinha da Kodami, me despedi do pessoal. E nessa trouxinha eu levei meu HTML, meu CSS e o meu JavaScript pra essa empresa. Então na Album, quando eu comecei assim, eu peguei bem o começo das contratações da empresa também. Era uma startup / agência, eu diria mais uma startup do que uma agência, porque eles trabalhavam com os produtos, eles já tinham meio que a mentalidade de se ter um produto ali dentro. Basicamente, para fazer um paralelo, para ser mais simples de explicar, para quem conhece a Squarespace, Wix, só que focada em profissionais de artes visuais. Então, focadas principalmente em fotógrafos, videomakers, onde eles teriam a possibilidade de ter um site profissional, que era uma coisa que não era tão difundida naquela época para esse tipo de profissionais. Então, trabalhei lá no começo, na Album, aprendi muita coisa. E foi a primeira vez na Album, eu acho que eu fiquei 1 ano e 1 mês na Kodami. Acho que na Album eu fiquei coisa de 1 ano e meio, pouco mais de 1 ano e meio, não me lembro exatamente. Mas foi mais ou menos algo assim, até um pouquinho mais, não me lembro. Eu vou colocar aqui na tela a timeline, vocês vão ver aí. Foi quando eu comecei a trabalhar com... Não exatamente trabalhar, porque a gente não trabalhava 100% assim, mas foi quando eu comecei a colocar meu pé no React. Então, desde aquela época, já era 2015 mais ou menos, 2015, 2016, acredito que sim. Não sou bom com datas, tá? Por isso que eu vou me apoiar nessa timeline que eu vou pôr aqui.
Aliás, por isso vocês se apoiem também nessa timeline e não confiem em mim. Então, comecei a pôr meu pé no React. Na época, escrito muito com Class Components. Então, cara, era punk. Era bem chato. Mas, de novo, foi um pico... Eu gosto de definir alguns picos técnicos na minha carreira. Então, meio que naquelas meio que chacoalhada da faculdade para um trabalho profissionalmente falando mesmo, eu tomei uma chacoalhada. Aí quando eu saí da Kodami, né, de uma agência meio que uma agência de design e tal, fazer esses projetos com WordPress, eu tomei essa outra chacoalhada porque expandiu muita coisa. Então, eu saí de construir plugins jQuery lá na Kodami para trabalhar com sistemas de admin, painéis de controle e geração de websites escritos com React e tal. Então, foi uma outra evolução assim na minha carreira bem legal para mim. Ficando esse tempo na Album e evoluindo lá, eu já estava com meus quase 4 anos de carreira. E aí eu fui trabalhar para minha primeira grande empresa. Então eu fui lá pro Magazine Luiza. A gente estava conversando sobre os picos que eu elenco na minha carreira. Esse foi tipo off the charts, assim. Sai completamente de tudo lá. Cara, foi muita evolução lá. Quando eu cheguei, a gente tava trabalhando com coisa de, 700, 800 devs. Era uma parada completamente diferente. Eu cheguei lá em 2017, se eu não me engano. De novo, não confia em mim, confia na timeline que vai estar aqui. Mas, cara, o pessoal do Luiza Labs foi muito, muito massa, assim, na minha vida. Porque me ensinou muito. Então lá eu cresci muito como desenvolvedor, tive a oportunidade de trabalhar em projetos com React, acompanhei a transição do React de Class Components para criação, né, das hooks. Então quando apareceu o Use States da vida, Use Effects, então agora você não precisa... Isso numa conversa que eu lembro com um amigo meu. Cara, tu viu que você não precisa mais escrever component did mount, component will mount. Cara, não precisa mais fazer esse lifecycle. Agora você faz dessa forma, o lifecycle é completamente diferente. Foi maravilhoso, assim. E eu tenho um magazine muito assim no meu coração. Acho que foram 2 anos e meio de Luiza Labs. Tenho muito no meu coração porque muita coisa aconteceu lá. Então, separando assim... Como desenvolvedor, eu evolui muito, tá? Eu trabalhei com React, Angular, Vue, trabalhei com tudo que podia trabalhar lá, sabe? Então, era um escopo muito maneiro. Tinha muita coisa pra fazer naquela época. Hoje em dia eu não faço ideia de como tá, se tá tudo padronizado, sei lá. Foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de realmente participar da construção de uma biblioteca, cara, que seria utilizada pela empresa inteira. E aí, de novo, né, a gente tá falando, sabe, de muito profissional lá. Então, qualquer detalhe que você fazia impactava muito o dev. Então, era muito maneiro isso. Então, de novo, né, como desenvolvedor, cresci muito. Tive a oportunidade, pela primeira vez, de trabalhar também como UX UI designer, profissionalmente falando. Por quê? Era uma coisa que eu gostava muito. E no período da Album, eu trabalhei com um designer que era, inclusive, meu chefe também, um dos meus chefes, porque ele era cofundador da empresa, e ele era muito criterioso para os projetos que a gente desenvolvia. Então, ele era um cara que cobrava muito o pixel perfect e sabe, essa atenção aos detalhes. Acabei gostando. Na época eu ficava um pouco bravo, mas depois... Mas depois acabei pegando gostando bastante, né, disso. Então comecei a estudar bastante UX UI, não fiz nenhuma faculdade em relação a isso, mas comecei a estudar muito e interagir cada vez mais com equipes de design. E no Magazine, naquela época, né, no Luiza Labs, a proporção de front-end para back-end, isso é uma curiosidade, cara. Comenta aí embaixo. Por onde vocês passam, a proporção é sempre discrepante. Porque no Luiza Labs, basicamente, eu era um front-end para 7, 8 backs. E é super compreensível os porquês disso. É muito discrepante. Acho que a única empresa que realmente foi meio que igual foi na Kodami, na Kodami era eu de back-end, o meu colega eu front-end, meu colega back-end, e o meu chefe fazia os dois. Na Album era eu e mais um front-end, que é um amigo de coração que eu tenho até hoje. Isaac, inclusive, se você estiver vendo esse vídeo, cara, ó, muito obrigado por tudo, cara, por todos os ensinamentos aí. Foi muito massa na Album com você, cara. Muito massa. Mas
E lá era eu e ele, só que assim, tinham 4, 5 backends lá em Ruby. Então, Mano Davin deve aprovar isso aí. Lá o pessoal construiu o back-end em Ruby lá, rodava muito bem, tá? Rodava muito bem. E depois do Magazine, cara, essa proporção discrepante que eu comentei com vocês, tipo, era coisa muito assim. Então, meio que os gatos pingados, né? Os front-end gato pingado que tinha lá, a gente, que tinha uma guilda, sabe? Fazia de tudo. Só que, por consequência, como eu gostava muito de design, e eu passei por equipes diferentes de logística, de estoques, então... E como único front-end, então eu migrava muito das equipes e ajudava muito nessa parte. Então, até hoje, se explorar lá na App Store, não, como chama do Google? Google Play, Google Store, enfim, na loja de aplicativos do Google, tem um aplicativo lá que tem... que tem o meu nome lá, tem meu nomezinho bonitinho lá, tipo, fui eu que fiz o design daquilo, cara. Então, apesar de trabalhar muito com web, assim, eu quebrava o galho como UX e UI. Então, fazia as entrevistas, tinha um pouco de conhecimento, era obviamente muito suportado pela equipe mesmo de designers que tinham. Cogitei, cara, trocar a minha carreira, eu tinha contato com a minha diretora na época e eu falava com ela, cara, não sei, eu gosto muito de front-end, mas design... E eu acho que isso foi muito mérito das pessoas com quem eu trabalhei lá, sabe? Que me ajudavam na parte de design, que eles me inspiravam muito. Então, apesar de gostar muito de desenvolvimento, eles estavam me inspirando tanto que, chegou uma hora que eu quase mudei, assim. Cara, esse período, assim, do Magazine foi muito massa. Eu trabalhei lá, cara, até mais ou menos 2020, janeiro, fevereiro 20, que foi o período que tava começando a estourar a pandemia, né? Então, naquela época eu trabalhava só presencial, né? Nem cogitava trabalhar remoto. E foi meio que isso, assim. 2020, mais ou menos, eu e minha esposa juntamos as nossas trouxinhas. A gente, pra trabalhar no Magazine Luiza, a gente tinha se mudado da nossa cidade natal pra Franca, que também fica no interior de São Paulo. Então a gente se mudou pra lá e aí em 2020 juntamos nossas trouxinhas e voltamos pra nossa cidade natal. Aí voltando pra nossa cidade de Natal, acho que eu fiquei coisa de 1 mês, 2 meses mais ou menos sem nenhum emprego, porque foi todo aquele alvoroço do que tá acontecendo, o que é essa pandemia, vai acabar com tudo, ansiedade no talo, meu Deus do céu, o que é isso? Mas passei esse tempo aqui na minha cidade e encontrei um emprego aqui mesmo, numa empresa. Era um contexto completamente diferente, então eu ia trabalhar agora com fintech. Então fui trabalhar para essa startup, já tinha um front-ends lá. Eu entrei meio que como dev senior já naquela época, já estava com 6 para 7, eu acho, anos de carreira. Eu entrei como dev senior, aí em mais ou menos uns 3 meses, alguma coisa assim, eu tive minha primeira experiência de liderança de equipe. Então comecei a liderar uma equipe, acho que de 4... Opa! Não, era 4 ou 5, 6... Eu acho que é coisa de 4 a 6 desenvolvedores front-end, tá? E a gente lidava com o contexto de fintech lá, então, cara, era muito maneiro, era um contexto que eu não conhecia ainda. E eu trabalhei desenvolvendo tanto painéis administrativos para os clientes lá, quanto desenvolvendo também a parte de internet banking e tal. Então, quando estava surgindo o Pix aqui no Brasil, né, que o Banco Central tinha liberado algumas empresas para poder fazer a utilização, eu tive o prazer, cara, de fazer a implementação do Pix no Internet Banking que a gente oferecia lá. Esses serviços financeiros que a gente oferecia, todo esse pacotão, digamos assim, era B2B2C. A gente tinha alguns clientes bem massa, assim, bem grandes, e ter tido a oportunidade de desenvolver esse tipo de coisa lá e aprender esse contexto novo também na LiveOn foi muito... Eu acho que eu não falei até agora o nome dela, LiveOn, cara. O nome da empresa é LiveOn. O que foi interessante de lá? Cara, eu fiquei bastante tempo lá. Eu fiquei o máximo que deu, basicamente, porque a LiveOn depois ela foi comprada pelo Banco Modal. O Modal Mais, Modal Investimentos, enfim, dá pra conhecer por vários nomes. Mas aí eles foram meio que comprados... A LiveOn foi comprada por eles. Participei do processo de reestruturação que estava tendo lá. E aí, pouco tempo depois, a XP fez um negócio... O Banco XP, a XP Investimentos, né? Fez um negócio lá em relação a swap de estoque.
Não entendo. Eles trocaram ações e aí se fundiram. O Banco Modal e a XP Investimentos. Então, eu sabia que ia acontecer essa transição, né, da gente possivelmente, beleza, começar a trabalhar dentro da XP, mas nesse meio tempo eu consegui uma proposta muito boa para ter minha primeira experiência internacional. Então, foi o que aconteceu. Eu acabei, de novo, dando tchau para XP /Banco Modal /Liveon. Tenho pessoas muito queridas de lá até hoje que viraram amigos de vida, assim mesmo. Cara, foi muito, muito bom, assim, porque essa primeira experiência, essa oportunidade que eles me deram de poder liderar a equipe e aprender a lidar com liderança mudou muito minha perspectiva das coisas, assim. Então foi bem massa essa experiência. Mas, que nem eu comentei, né? Depois disso, eu consegui minha primeira experiência internacional. Eu trabalhava para uma consultoria do Brasil alocado em uma empresa internacional. Então, para cá, eu trabalhei na Avenue Code. Eu era alocado para Gerdau. Então, a Gerdau vocês devem conhecer, né? Tipo, ela é aqui do Brasil mesmo, mais especificamente do Sul. Mas ela tinha uma filial nos Estados Unidos também. Tem uma filial nos Estados Unidos também. E eu trabalhava para a filial dos Estados Unidos. Então, sempre estudei inglês e, felizmente, eu consegui pôr à prova, né? Então, eu trabalhava num time multidisciplinar e multicultural lá. Eu trabalhei com uma pessoa do Panamá, trabalhei com várias pessoas dos Estados Unidos, mais especificamente, acho que eles eram de Tampa Bay. Tinha, sim, dois brasileiros no time. Tinham 2 indianos. E, cara, foi uma experiência muito massa, muito, muito, muito massa mesmo, porque pela primeira vez, assim, trabalhando com front-end, eu trabalhei em uma aplicação que não necessariamente era forte na parte de design, mas forte principalmente na parte de performance, porque a gente trabalhava com os nossos front-ends lá, a gente fazia basicamente uma aplicação de gerenciamento dos maquinários que estavam em campo. E o que eu quero dizer com esse gerenciamento? É tipo assim, ó, cara, quanto tá a temperatura desse maquinário, essa pressão, qual que é o trabalho que ela está executando, qual é a sequência de trabalho que ela tem que executar, tarará. Então, foi um trabalho muitas questões de geologia ali no meio, e você ter que aplicar isso no front-end, e como mostrar isso, como mostrar esses gráficos de forma muito rápida. Trabalhava com updates real-time lá, porque eram muito necessários, porque justamente esses sistemas, eles faziam inclusive previsão de acidente. Então, meio que se, por exemplo, o maquinário que estava sendo atuado ia ter um superaquecimento, ele já conseguia prever. Então, tinha aí completo mérito assim, do pessoal de Data Science ali, do pessoal de back-end e tal. O meu trabalho era garimpar performance no front-end. Como fazer isso junto com o pessoal do back-end, né? Porque performance front-end não necessariamente é só responsabilidade do front-end. Então, tem muita coisa que envolve, que são coisas distintas, né? O feeling de alta performance e a alta performance real. Então, meio que, cara, foi uma experiência muito maluca, assim, porque a gente utilizava, utiliza aí um bootstrap mesmo, faz um negócio super, super simples e pau no gato, assim, sabe? O nosso foco tá aqui, ó. A gente tem que fazer esses sistemas aqui rodarem de altíssima performance, disponibilidade e tal. Então, foi uma experiência muito massa, muito diferente, assim. Que nem eu falei, né? A questão do inglês foi um período de muito aprendizado e melhorei muito meu inglês. Muito, muito, desde que eu trabalhei para lá. Eu já vinha com um bom inglês, eu já tinha certificações e tal, mas, cara, quando você tá lidando no dia a dia de forma técnica com pessoas nativas e até de outras culturas, e você tem que se expressar e discutir esses pontos, assim, bem críticos, é bem, bem, bem massa, assim. Foi uma experiência bem legal. Saindo da Avenue Code, eu fui parar, porque, enfim, eles finalizaram o contrato, né, PJ que eu tinha lá. Eu fui parar na Capgemini, só que não a Capgemini Brasil, eu fui pra Capgemini Portugal. Então, foi minha segunda experiência internacional, fui trabalhar com o pessoal de Portugal. Cara,
foi muito maneiro. Você percebe a discrepância de trabalho entre a América do Norte e a Europa, assim, mais especificamente de Portugal, obviamente eu tô falando, né? Não posso falar da Europa inteira, porque eu não trabalhei na Europa inteira. Mas mais especificamente, assim, a cultura de Portugal, cara, primeiro que Portugal é um povo muito divertido, pelo menos, de novo, na minha bolha, no pessoal que eu trabalhei. O povo português é muito divertido, muito, muito, muito mesmo, é muito legal trabalhar com eles. Então, eu aprendi muito e eles me ensinaram muito também, não só muitas expressões, então que existia um choque, né, de expressões, então eles falavam certas coisas que eu arregalava o olho assim, e o inverso também era verdadeiro, né, então era uma equipe muito, muito boa, muito legal. A Capgemini, ela também é uma consultoria, então eu trabalhava pro governo português, né, eu era alocado, então eu meio que fazia esses projetos pro governo português. Era bem maneiro, e assim, ó, foi outro pico de evolução. Então, de novo, né? Voltando. No Magazine Luiza, um pico enorme de evolução e tal. Aí foi passando. Outro pico de evolução mais no nível soft skill, né? De carreira, de poder liderar a equipe e tal. Tive os picos de evolução também no inglês, etc. E aqui, cara, foi um pico de evolução no quesito de responsabilidade social. O que eu quero dizer com isso? A parte de acessibilidade era muito cobrada ali. É um negócio muito pesado. Porque o intuito existem várias leis europeias, enfim, que eu pessoalmente falando assim, eu nem cheguei a entender completamente, mas existia muita coisa que falava assim, cara, esse sistema precisa ter esses selos, precisa ter esse tipo de coisa para atender realmente a maior porcentagem possível da população portuguesa. Era bem pesado assim a acessibilidade e, por consequência, eu evolui muito a minha parte de acessibilidade. Então, trabalhando na Album, quando eu evolui muito o SEO, aqui eu tô evoluindo muito a parte de acessibilidade e tal. Então, tive que começar a fazer muito estudo. Fiz muito teste com pessoas que tinham necessidades especiais para usar os sistemas que a gente desenvolvia, para tentar começar a entender realmente o que estava acontecendo. É uma experiência completamente diferente, então vale muito a pena, assim, e fez eu evoluir muito. Foi muito massa mesmo. O projeto da Capgemini acabou, né? E eu fui convidado a se retirar, convidado a sair. Aí eu aceitei o convite. Fui parar na VTurb. Cara, a VTurb é um dos cofundadores ali, um dos sócios, é um amigo meu que trabalhou comigo na Album lá atrás, lembra que eu comentei da Album? Foi um dos caras que chegou lá na Album pra fazer meio que a liderança técnica lá, me ensinou muito, me ajudou muito a evoluir também. E nessa VTurb, cara, a gente fazia meio que... meu papel, pelo menos, foi meio que de ajudar esse cara a reconstruir a estrutura front-end. Então foi meio que um trabalho de consultor ali para auxiliar essa reestruturação, para que a reescrita pudesse ser feita com mais qualidade. Foi um trabalho de mais ou menos uns 3 meses para fazer toda essa implementação, esse desenvolvimento, esse estudo do que já existia dos sistemas lá, então tinha bastante coisa para ver. Então foi mais ou menos isso. Foi uma experiência mais curta, mas de novo, agregou muito, assim, porque primeiro foi muito maneiro, porque voltei a trabalhar com um cara que eu tinha trabalhado no passado, e segundo porque sempre tem algo para aprender, né, cara? Sempre tem algo para aprender. E aí, mais recentemente, em setembro desse ano, no final, mais especificamente no final de setembro, eu comecei a trabalhar na Zup Innovation, que é do Itaú, é uma empresa do Itaú. Cara, a gente é uma empresa muito focada em inteligência artificial, principalmente em inteligência artificial generativa. E, bom, o que dá para falar, assim, é que estou trabalhando em projetos muito, muito inovadores, um pessoal muito bom também, inclusive um pessoal que eu trabalhei com no Luiza Labs. Então reencontrei essa galera aqui desse lado da Zup e tá sendo extremamente massa, assim. Eu tô trabalhando como Senior Developer mesmo, front-end, especificamente em front-end. E uma das coisas bem legais, assim, que pela primeira vez eu tô trabalhando profissionalmente, é micro front-end, cara. É a primeira empresa que eu passei, assim, que entendeu que
tinha necessidade de trabalhar com micro front-ends ali nos projetos e tá sendo bem legal, cara. Bem legal, assim, bem diferente. Era uma coisa que não tinha passado profissionalmente falando ainda. Você até lê uma coisa ou outra sobre, né, pra se atualizar, como é que estão as arquiteturas, como é que estão os, sei lá, enfim, as bibliotecas mais utilizadas, mas micro front-end é uma coisa que, apesar de eu ter lido uma coisa ou outra, eu nunca me aprofundei, mas agora eu tô caindo de cabeça, assim, e acho que tá sendo um bom período. Acho que juntou bem, assim, eu tava precisando meio que de um pequeno chacoalhão na minha vida e na minha carreira. E apesar da minha filha ter me dado um super chacoalhão na minha vida, tá trabalhando agora com uma coisa que eu desconhecia e tô conhecendo, tá sendo bem maneiro mesmo. Então, um período bem massa aqui na ZUP. Eu sei, foi bastante coisa. Eu achei que ia ser mais curto, mas enfim. Eu acho que isso mostra um pouco de que eu passei por bastante coisa, assim, na minha vida. E eu acho que eu tenho bastante coisa a agregar, assim, a acrescentar. Eu não sei exatamente dizer no que, né? Tipo, pontualmente falando. Mas eu acho que eu posso agregar meus 2 centavos em vários assuntos desse mundão, sabe? Do front-end. Então, meio que eu tô aqui pra isso. No post do LinkedIn, várias pessoas recomendaram várias pautas, mas se você tá chegando pelo YouTube mesmo, ou por qualquer outro lugar, postaram no Reddit, postaram no grupo da família, postaram no grupo do futebol, e você tá nesse mundão do desenvolvimento, ou começando no mundo do desenvolvimento front-end, comenta aqui embaixo alguma coisa que você queira aprender, alguma coisa que você queira explorar mais. Cara, qual que é a diferença de Const e Let? Fala um pouco mais sobre micro front-end, mostra um pouco mais de arquitetura. Não necessariamente precisa ser só técnico, tá, gente? Pode ser, cara, explora um pouco mais esses projetos aí que tu fez no Magazine, coisas sobre carreira, sabe? Qual é a tua opinião sobre XYZ, Uric? Fala pra nós. E aí, a partir disso, a gente vai discutindo, cara. A partir disso, a gente vai conversando nos comentários aí, discutindo sobre esse mundão. Acho que eu tenho certeza, assim, que vocês têm muito a agregar pra mim como pessoa e desenvolvedor, mas eu acho que, ao mesmo tempo, eu também posso contribuir com alguma coisa desse lado, sabe? Então, gente, é isso. Acho que esse vídeo tá longo demais. Vocês já vão dar dislike em tudo por tanto ser tão longo, mas assim, eu acho que foi maneiro poder me apresentar. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, cara, deixa o like, dá sub, faz as paradas do YouTube aí que vocês conhecem, cara. Comenta alguma parada aqui embaixo. Pô, sei lá, comenta qualquer coisa aí, cara. Vai ser bem massa conversar com vocês. Acho que a gente pode começar a construir uma comunidade maneira de front-end. Enfim, faz o processo aí do YouTube, me ajuda, tá? Se vocês gostaram um pouquinho de mim. E é isso, gente. Acho que, não sei, deixa eu ver se tem mais algum recado aqui. Lembrei, apesar de eu não ser um cara de muitas redes sociais, fica aqui o meu LinkedIn, fica aqui o meu Instagram, para vocês seguirem lá e a gente poder ter um contato próximo. Eu devo começar a postar algumas coisas no Instagram também, não necessariamente técnicas, eu queria meio que separar essas coisas, eu queria deixar o Instagram um pouco mais para um nível mais pessoal, né, do meu dia a dia, de desenvolvedor e tal, explorar um pouco mais esse lado. Então, se você tem interesse, cara, fica à vontade para me seguir por lá também, mandar mensagem. Respondo assim que der, gente. Tenho uma filha, então não tenho uma filha, tenho uma esposa, tenho muita coisa pra fazer, mas eu prometo que eu respondo assim que for possível. Vou respondendo vocês, tá? Se for dúvida urgente, cara, de vez em quando nem manda, você entendeu? Pra você não se magoar, mas dependendo do que for, cara, manda lá que eu vou responder, seja no LinkedIn ou no Instagram, beleza? Então acho que por hoje é isso e obrigado. Valeu, pessoal. Nossa, tá com cara de cansada.